Vocês estão ouvindo bem? Eu sempre digo que o sotaque avançado do Benjamin da Alemanha, e mesmo até do marido gaúcho, é francês. Não é nada alemão. Esse texto que eu escrevi faz um tempinho já, eu já li com vários momentos e agradeço a todos que me convidaram. Tem uma rede muito grande, várias redes. Aumenta aí. Oi? Abaixa mais um pouquinho. O que eu tenho que abaixar? Tudo bem? Perfeito? Eu trabalho esse texto que é ao mesmo tempo sobre Walter Benjamin, sobre Freud e também sobre Ricoeur, que não é propriamente da Escola de Frankfurt, mas que também trabalhou muito sobre a questão da memória. Foi engraçado porque o primeiro lugar onde eu falei esse texto foi no Centro de Psicanálise em São Paulo, chama Sedes Sapientia. Os mais velhos sabem que foi um dos centros que mais ficou ativo contra a resistência durante a ditadura militar. Agora é um centro de formação do psicanálise. Eu dei o mesmo título, o presente do passado, e os psi fizeram um ato falho fantástico, eles colocaram o passado no presente. Então, agora vem o verdadeiro título, o presente do pássaro. Eles nem se deram conta. Bom, ato falhos, aliás, a definição que a gente não se dá conta que faz. O texto é um pouco longo e vocês vão entender que é muito ligado àquilo que a gente está vivendo. Na noite de 2 de setembro de 2018, queimou o Museu Nacional na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Incêndio já denunciado várias vezes pelos pesquisadores e pelos responsáveis do museu. Muitos deles chegaram correndo e tentaram ainda salvar algumas peças, entrando no prédio em chamas. Depois de várias passeatas de protesto e de luto, a arqueóloga Rita Schell-Ibert, que perdeu muitos dos seus alunos de doutorado também. Na quinta-feira, depois do acidente, houve uma cerimônia em comemoração aos 98 anos do museu. Cito a revista Piauí. Num depoimento emocionado ao microfone, Rita reclamou que na cobertura do incêndio, na imprensa, o Museu Nacional vinha sendo apresentado como uma casa onde só se olhava para trás. Com efeito, eu gostaria de refletir com vocês sobre essas condensações de tempos que essas duas citações afirmam. Em oposição à concepção linear de um tempo homogêneo e vazio, como diz Benjamin nas suas teses sobre o conceito de história, a temporalidade histórica aqui evocada, temporalidade do presente e da decisão política, se assemelha muito mais ao adensamento súbito de várias camadas, impregnadas de memória e, igualmente, de esperança. O gesto memorialístico não é somente um gesto de piedade ou de erudição, mas também sinaliza o surgimento de uma camada do passado de cuja existência muitas vezes se tinha esquecido, que de repente, no momento do perigo, diz Benjamin, se reveste de uma nova significação. Pois a narração rotineira sobre o passado, aquilo que Benjamin compara o passar pelos dedos do historiador das contas do Rosário, acarreta uma visão igualmente rotineira do futuro, mesmo quando este é imaginado em termos de progresso. Somente a interrupção desse ritornello num presente pleno de tensões, no tempo de agora, em alemão, é bom exercício para aprender alemão, Jetztzeit, diz Benjamin, somente essa interrupção
permite narrar de outra maneira, isto é, permite contar uma outra história. Continuando na metáfora da arqueologia, como a Freud, Proust e Benjamin, podemos perceber também que o solo das escavações não é nem regular, nem liso. Às vezes, o terreno apresenta os declives bruscos, os buracos, ou, pelo contrário, uns estranhos amontoados artificiais, como se se quisesse tapar algum rastro. Os acidentes do terreno assinaram intervenções precárias, como numa operação de conserto das ruas da cidade após a chuva. O que se esconde aqui? O que o arqueólogo vai encontrar quando cavar mais fundo? Encontramos, no mais das vezes, restos de cerâmica, louça quebrada, os túmulos, talvez um sambaqui, isto é, encontramos restos de vida e de morte desses vivos mortos que nos precederam, mas que não tiveram direito a monumentos oficiais. Recentemente, os ossos alquebrados de milhares de escravos que não sobreviveram à viagem da África para o Brasil foram achados no cais do Valongo, na zona portuária do Rio, que estava em obras para ser revitalizada antes das Olimpíadas. Os cemitérios dos pretos novos, agora escavado, contrasta e questiona a brancura resplandecente do edifício vizinho, do assim chamado Museu do Amanhã. Se no chão do presente há tantas camadas desconhecidas do passado, e que a memória política do passado parece não existir, em particular no Brasil. Como venho da Suíça, isto é de um país muito ligado, talvez até demais ligado à preservação de suas tradições, um país que teme as novidades e quer preservar sua imagem lisonjeira de neutralidade asséptica, essas técnicas brasileiras de esquecimento, em nome do progresso e do olhar para frente, só podiam me intrigar. Ao conhecer as lutas corajosas dos filhos dos desaparecidos e dos mortos da ditadura, percebi a relevância ímpar dessa política de desmemória, que, sob o pretexto de reconciliação nacional, revela seu caráter abissal e que permite hoje que um deputado desconhecido tenha se transformado em figura nacional quando dedicou seu voto em favor do impeachment de uma presidente outrora presente e torturada ao seu torturador, o coronel Brilhante Ustra. Como vocês sabem, o coronel Ustra foi diretor do DOI-CODE em São Paulo entre setembro de 1970 e janeiro de 74, período durante o qual houve 502 denúncias de tortura e 49 mortes nas dependências do DOI-CODE. Explorando ainda essa metáfora da arqueologia, cito a imagem do pensamento que vocês conhecem certamente, Escavar e Lembrar, de Benjamin. Ele diz o seguinte, vou retomar isso várias vezes. Quem pretende se aproximar do próprio passado soterrado deve agir como um homem que escava. Antes de tudo, não deve tomar voltar sempre o mesmo fato. Em alemão, fato não é aquilo que acontece, mas é um conjunto de coisas, Sachverhalt. Espalhar esse fato, como se espalha a terra, revolvê-lo, como se revolve o solo. Pois fatos, continua a citação, nada são, além de camadas que apenas a exploração mais cuidadosa
e entregam aquilo que valeu o esforço da escavação. E se engana, privando-se do melhor, que só faz o inventário dos achados e não consegue assinalar no solo de hoje o lugar e o ponto onde ele conserva o antigo. Assim, verdadeiras lembranças devem proceder menos por enumeração e mais assinalando o lugar exato onde o pesquisador delas se apoderou. Fim da citação. O comentador de Benjamin Detlef Schottker ressalta essa proximidade metafórica entre Freud e Benjamin para descrever o processo de rememoração e de reconstrução ou destruição da história pessoal ou coletiva. Cita o texto Construções e Análise, de Freud, que estabelece a analogia entre o trabalho do arqueólogo e do analista. Cita o Freud, seu trabalho, isto é, do psicanalista, de construção, ou se preferir, de reconstrução, apresenta uma ampla afinidade com o trabalho do arqueólogo, que desenterra uma cidade destruída e soterrada no edifício do passado. No começo do seu texto, também, sobre o famoso caso Dora, Freud também se compara ao arqueólogo consciencioso que diferencia entre os cacos encontrados e os elementos que ele, o arqueólogo, junta os primeiros para chegar a uma descrição mais totalizante. Detlef Schottker observa que Benjamin utiliza a mesma imagem do arqueólogo por 2 vezes no mínimo. Também quando reflete sobre o empreendimento de contar sua infância e sua juventude, no manuscrito que se chama Crônica Berlinense, que devia ser o primeiro esboço de infância em Berlim. E na imagem de pensamento que nós acabamos de citar, que se chama em alemão Escavar, elevar, ausgraben und erinnern. Nos 2 fragmentos, Benjamin usa a mesma palavra que Freud para falar das cidades soterradas. Elas se encontram, diz ele, verschüttet, soterradas, a gente diz, cobertas de terra e de chute, detritos, ruínas, como aquelas ruínas ou aqueles detritos que deixam as bombas depois da destruição. É uma palavra forte. Freud, no entanto, relativiza essa destruição e afirma que, diferentemente da maior parte das escavações arqueológicas, que somente encontram fragmentos e ruínas a partir dos quais se pode ou não concluir a respeito da totalidade do edifício, o analista, geralmente, pode reencontrar uma formação psíquica intacta, mesmo que ela foi esquecida ou recalcada, como renasceu Pompeii. E isso tudo são as cinzas, porque, diz Freud, se tem o direito de duvidar se existe qualquer formação psíquica que realmente foi objeto de uma total destruição. Benjamin me parece muito menos confiante. Certamente porque ele não fala do trabalho construído pela analista a partir dos fragmentos que o paciente, entre aspas, evoca, mas de busca pessoal e mesmo coletiva nas teses em relação ao seu próprio passado. Cito de novo, quem pretende se aproximar do próprio passado soterrado deve agir como um homem que escava, diz ele. Explica depois que se deve proceder com cuidado, espalhar muita terra, voltar aos mesmos pontos, retomar a busca e seguindo um mapeamento preciso, mas também confiar no acaso. Sobretudo, diz ele, como num bom relatório arqueológico, não se deve só indicar o que foi achado, mas também anotar com precisão todas as camadas que tiveram que ser atravessadas. Marcar, cito, no chão de hoje
sítio e lugar onde foi escavado. Talvez possamos dizer que Benjamin insiste mais no processo de escavação do que no seu resultado. Isto é, insiste mais no trabalho necessário do presente do que na integridade da formação passada. Pois a formação passada, não volta na sua figura primeira, mas sempre através do prisma variado do lembrar e do esquecer. Ademais, para quem conhece um pouco da filosofia do Benjamin, se essas escavações do passado trazem à vida novamente algo esquecido, elas também têm uma outra tarefa, à primeira vista, oposta. Lembra algo esquecido e soterrado, sim, mas para poder lhe dar um túmulo digno, em vez de ignorar sua existência. Lembra a sua morte, as circunstâncias precisas de sua destruição. A imagem da escavação em Benjamin não remete só ao abismo sem fundo, como se diz em alemão, Abgrund, do lembrar e do pensar, mas essencialmente a lembrança e o pensamento como formas de sepultamento. O verbo cavar, ausgraben, em alemão, pertence ao mesmo radical que o substantivo túmulo, grab. O verdadeiro lembrar, a rememoração, salva o passado, porque procede não só à sua conservação, mas assinala um lugar preciso de sepultura no chão do presente, possibilitando o luto e a continuação da vida. O historiador e psicanalista francês Michel de Certeau descreverá de maneira muito próxima o trabalho do historiador como um rito de sepultamento, um rito d'enterrement. Se vocês quiserem trabalhar sobre Michel de Certeau, é fantástico. É um psicanalista jesuíta que veio ao Brasil durante a ditadura muitas vezes. E ele foi o primeiro a denunciar a tortura no jornal francês Le Monde Diplomatique. A partir daí, dessa denúncia, eu conto isso para vocês perceberem que jesuítas também fazem coisas boas. A partir daí, tanto a ordem dos jesuítas como o governo brasileiro proibiram ao Michel de Certeau de vir para cá. Ele veio muito para o Nordeste, em particular. Aí, o que ele fez, como bom jesuíta? Ele simplesmente fez um passaporte falso e continuou vindo. Ele hoje é um pouco esquecido, mas vale a pena ler muito Michel de Certeau, que morreu, infelizmente, muito jovem. Eu gostaria de abrir agora uma outra frente de reflexão que vai nos permitir entender melhor como o trabalho de escavação e de rememoração do passado, ligado ao objetivo terapêutico em Freud, em Benjamin podemos talvez dizer a uma historiografia, como ele diz, materialista. Podemos dizer hoje uma historiografia que leva em conta aqueles que não têm nome na história oficial, aquele de quem nem se lembra, nem se fala, os vencidos e os anônimos. Como esse trabalho solapa as diversas tentativas de reconciliação apressada. É uma expressão do Adorno, que são geralmente impostas pelos donos da narrativa histórica vigente. Peço a vocês um pouquinho de paciência para entender melhor as várias figuras de esquecimento e de desmemória, talvez possamos dizer de recalque, que presidem a relação do presente e do seu passado, seja na historiografia, seja na narrativa psicanalítica, muitas vezes tomada como paradigma desta relação. E para descrever essas várias faces do esquecimento, vou me apoiar num livro bem posterior a Benjamin, o livro, a obra mestra do Paul Ricoeur, A Memória, a História, o Esquecimento, traduzido na editora da Unicamp e bem traduzido. Como se sabe, no mínimo, desde Freud e Proust e Freud são muito ligados, então, o esquecimento não é somente uma não-memória,
um apagar dos rastros, uma página em branco. Existe também aquilo que Paul Ricoeur chama de esquecimento de reserva. Isto é, um manancial de lembranças não conscientes, diria Proust, inconscientes, diria Freud, uma boa diferença, que pode se transformar, esse manancial, num precioso aliado no processo da recordação. Quando o sujeito do lembrar desiste de tudo controlar no campo restrito de sua consciência. Existe igualmente, como afirma toda a filosofia de Nietzsche, uma dimensão feliz do esquecimento, uma alegria e uma leveza que permitem fazer as pazes com o passado. Mas isso geralmente depois de um longo, dolorido e generoso processo de elaboração. Leveza e alegria que possibilitou não carregar mais o passado como uma pedra nos ombros, mas reaprender a dançar e a inventar outras figuras de vida no presente. Essas dimensões positivas do esquecimento nunca negam ou apagam o passado, mas transformam seu estatuto no presente. Permita que se viva sem ressentimento, diz Nietzsche, sem cair na perpétua repetição, diz Freud. Permitem a instauração do novo. Ora, a imposição do esquecimento como gesto forçado de apagar e de ignorar, de fazer como se não houvesse havido tal crime, tal dor, tal trauma, tal ferida no passado, esse gesto vai justamente na direção oposta a essas funções positivas do esquecer para a vida. Impor um esquecimento significa, paradoxalmente, impor uma única maneira de lembrar, portanto, um não lembrar, uma memória impedida, une mémoire empêchée, diz Ricoeur. Nesse contexto, todas as políticas de anistia promulgadas em várias circunstâncias por vários estados servem, no máximo, e é isso a que geralmente pretendem, a tornar possível uma sobrevivência imediata do conjunto da nação enquanto tal. Não garantem uma coexistência em comum duradoura. Essas políticas são antigas. Elas não são nenhuma invenção de militares brasileiros, argentinos ou chilenos. Ricoeur cita a famosa anistia promulgada em Atenas em 403 a.C. Sabem que os filósofos sempre voltam para a Grécia, não? Então já havia anistia. Depois da vitória dos democratas sobre a oligarquia. Todos os cidadãos atenienses tiveram a obrigação de jurar que não lembrariam em público das infelicidades e dos males do passado para tentar evitar o desastre da sedição interna da guerra civil e do consequente enfraquecimento diante dos inimigos externos. Somente assim os membros da cidade podiam reconstruir o mínimo de paz cívica, condição da retomada da vida em comum. O mesmo objetivo, agora exemplo da história francesa, é visado pelo Edito de Nantes, promulgado pelo rei francês Henrique IV, em 1598, depois das guerras fratricidas de religião que opuseram católicos e protestantes, com muitas mortes. Ambos os exemplos são claros. A proclamação da anistia intenta a possibilidade de reconstrução do mínimo de convivência entre duas frações importantes da nação dilacerada. A anistia, portanto, configura sempre uma política de sobrevivência imediata e, às vezes, realmente necessária, mas não pode pretender ser uma política definitiva de regulamento da memória histórica. Tanto é assim que, se democratas e partidários da oligarquia, católicos e protestantes não se trucidam mais, tampouco se reconciliam.
mas empreendem posteriormente outro tipo de luta. Com efeito, e aí fica muito metafísico mesmo, cuidado, a memória traz à consciência presente imagens de objetos não simplesmente ausentes, mas de objetos desaparecidos, de objetos que não existem mais e que, nesse sentido, são passados, caducos e mortos. E aqui eu gostaria de introduzir algo que não sei como traduzir em português. Nós temos, tanto em alemão como em francês, duas palavras, por assim dizer, para dizer passado. Aquilo que realmente passou e é caduco se diz em alemão vergangen, passou, révolu, diz o francês. No entanto, a memória empresta a esses mortos e desaparecidos como que empresta uma segunda vida. Eles voltam de maneira misteriosa a habitar o presente dos vivos. Eles continuam passando por aqui. Sejam eles bem-vindos ou não. Como fantasmas, espectros que nos atormentam ou, pelo contrário, nos animam e nos ajudam. A relação que os homens entretêm com o passado é, pois, uma relação de significação histórica e existencial que não se exorgue nem na mera acumulação, nem na pretensa causalidade. Ela se nutre dessa dialética entre presença e ausência, que caracteriza tanto a linguagem, que apresenta algo ausente, como a memória, que torna presente algo que não está mais. Significação e sentido nascem não do dado bruto, mas do modo dos humanos de entrar em relação com a ausência e com a possibilidade de sua configuração. Ali ganha, então, toda a sua força a dupla aceitação do adjetivo e do substantivo passado. Não é somente aquilo que passou, que ficou caduco, que se extinguiu, mas também é, ao mesmo tempo, aquilo que, nesse seu ser findo, perdura nas dobras do presente e para todo o futuro. Essa permanência do passado, daquilo que foi, a été, diz o francês, gewesen, diz o alemão, não abole a morte dos mortos, mas faz dos vivos de hoje seus herdeiros e interlocutores. Assim, a questão da relação do passado e do presente não se coloca somente em termos epistemológicos, a saber se nossas lembranças são representações verídicas ou não dos acontecimentos passados. É uma questão que deve ser naturalmente colocada, sobretudo hoje, com os fake news. Colocada unicamente em termos de conhecimento, desta maneira, a reflexão sobre a relação do presente e do passado não ajuda a esclarecer as várias formas de existência do passado no presente. Ricoeur, portanto, transfere o problema da representação, Vorstellung em alemão, do passado, essa imagem mental que o historiador se esforça em construir de maneira precisa, para a problemática daquilo que ele chama, ele inventa uma palavra, representância, em alemão, Vertretung. Isto é, a gente pode dizer também em português, representação, mas no ato de lembrar que deseja representar no sentido ético e político. Como, por exemplo, um eleito, um deputado, deseja, sim, representar seus eleitores. No sentido político, representar os mortos do passado, em particular suas lutas e suas esperanças. Não no sentido, portanto, da imagem mental, mas no sentido de novo, retomar essa tarefa, de falar com eles, como deveriam fazer os deputados. Não se trata somente de conhecer cada vez melhor o passado, como deseja o historiador, mas de retomar seus gestos do passado inacabados e suas aspirações, portanto, lembrar também seus sofrimentos. Nesse sentido, a representância é muito feio,
mas enfim, é próxima de Ricoeur daquilo que Benjamin chama rememoração, Eingedenken, que não é simplesmente memória. Representância e rememoração proclamam a necessidade de não esquecer, o que não é sinônimo do assim chamado dever de memória, este sendo rapidamente transformado e alienado em comemoração oficial. Na fonte dessa relação memorial existe, sem dúvida, uma injunção de ordem teológica, que encarnam, por exemplo, as palavras de Jesus aos seus discípulos, quando institui a ceia antes de ser entregue ao tribunal e à morte. Quando ele diz, fazei isto em minha memória. Uma relação que, porém, pode ser de ordem ética e política, sem pressupor uma crença religiosa determinada. O passado interpela os homens do presente e lhes ordena não só a não esquecer, mas igualmente a restituir os homens do passado aos homens mortos o que lhes é devido, diz Ricoeur. A memória tem, portanto, por tarefa não só o lembrar, mas um lembrar que responda a uma interpelação, uma temática que nós encontramos tanto em Hannah Arendt como em Walter Benjamin. Essa concepção de memória viva ajuda a compreender por que uma anistia somente é capaz de ajudar a restaurar as condições mínimas de uma retomada da vida em comum, portanto, somente produzir uma ação de curta duração, mas não pode e incapaz de acarretar nenhum benefício a longo prazo. Porque a memória viva, efetiva, não se deixa controlar, somente deixa calar, às vezes também manipular, mas ela volta. Ela não se deixa controlar nem pelas ordens do eu consciente, nem pelos mandos do soberano, rei, padre ou militar. E essa independência do lembrar, que sempre preocupou, certamente de diversas maneiras, tanto os filósofos quanto os políticos, e naturalmente também os psicanalistas. As lembranças são como bichos selvagens que voltam a nos atormentar quando menos queremos. Por isso dizem Freud, Nietzsche e Proust, mais tarde Adorno, Benjamin, Ricoeur, Derrida, por isso convém muito mais tentar acolher essas lembranças indomáveis, encontrar um lugar para elas, tentar elaborá-las, em vez de se esgotar na vã luta contra elas, na denegação e no recalque. Assim, continua um pouco guiada por Ricoeur, a anistia não consegue o que sua semelhança fonética com o termo de amnésia promete. Ela não pode nem impedir, nem mudar o lembrar. Ela não pode ser um obstáculo àquilo que nós chamamos de verdade do passado, que é uma expressão complicada. Ela somente, a anistia, pode criar condições artificiais, talvez necessárias, que tornam possível uma retomada mínima da existência em comum do conjunto da nação. Ela configura uma trégua, uma calmaria provisória, motivada pelo desejo de continuar a vida, mas não é nenhuma solução, nenhuma reconciliação, e ainda menos um perdão. Ricoeur, quando fala sobre isso, trabalha sobre a Comissão de Verdade e Reconciliação da África do Sul. E Derrida, na mesma época, também trabalhou. E os dois têm as mesmas conclusões, mesmo partindo do ponto de vista filosófico bastante heterogêneos. Os dois trabalham muito sobre o perdão. No livro anterior, o Ricoeur já insistia com força no caráter antitético da anistia e do perdão. Ele traduzia uma passagem do Ricoeur nesse livro que se chama O Justo. Se me demoro um pouco na questão da anistia, é na medida em que, apesar das aparências, ela não prepara de jeito nenhum para a justa compreensão da ideia de perdão. Ela constitui, em muitos aspectos,
sua antítese. A interdição de toda a ação jurídica, portanto, a interdição de qualquer perseguição dos criminosos, junta-se à interdição de evocar os próprios fatos sob sua qualificação criminosa. Trata-se, portanto, de uma verdadeira amnésia institucional que induz a fazer de conta que o evento não tivesse acontecido. O preço a pagar é pesado. Todos os malefícios do esquecimento estão contidos nesta incrível pretensão de apagar os rastros da discórdia pública. Nesse sentido, a anistia é o contrário do perdão, o qual, como veremos, requer a memória. Cabe, então, ao historiador refutar pelo discurso a tentativa pseudo-jurídica do apagamento dos fatos. Essas palavras de Ricoeur, que é sempre tido como um autor tão comedido, são contundentes. A anistia, cito de novo, representa uma incrível pretensão de manipulação da memória pública. Ela é uma tentativa pseudo-jurídica de apagamento dos fatos. Poderíamos também concluir que, se ela constitui em certas situações um pis-aller, uma solução necessária, mas nada boa, ela não é nenhuma solução durável, só uma pausa para a reconstituição posterior do estabelecimento de uma verdadeira ordem político-jurídica. Ela tampouco significa perdão. Tanto Jacques Derrida, que tem um livro que chama O Século do Perdão, que também trabalhou sobre a Comissão de Verdade e de Reconciliação na África do Sul, quanto Ricoeur, concordam em lembrar que o perdão se inscreve, como o seu nome o diz, em várias línguas, numa economia do dom, da dádiva, economia incomensurável a qualquer ordem jurídica, no fundo, a qualquer economia mesmo. Ele, o perdão, assinala a presença de uma esfera de relações humanas mais alta, que pode não se fundamentar na esfera religiosa. Um território sobre o qual nenhum sistema jurídico pode pretender legislar, justamente porque indica algo que não é da ordem da lei, mas que só pode ser dado, nunca imposto. Fazendo conta que o evento não tivesse acontecido. Essa pretensão da anistia, quando se transforma em amnésia, como denuncia Ricoeur, lembra o gesto que está na fonte das patologias da memória descritas por Freud. Uma memória impedida pelas feridas traumáticas e ou pelas resistências do recalque. Isto é, que somente pode se transformar em memória viva pelo longo trabalho da palavra e da narração. Na obra A Memória, a História e o Esquecimento, de 2000, de Ricoeur, o paradigma freudiano é assumido tanto na primeira parte da obra consagrada à memória, como na última, consagrada ao esquecimento. Mais água. O pequeno texto de Freud, que vocês certamente conhecem, Rememoração, Repetição, Elaboração, é muito citado. Ele data de 1914. Ele é geralmente editado nos volumes que tratam da reflexão de Freud a respeito, cito, da técnica, a palavra do Freud, da cura psicanalítica. Pois ele exorta tanto o analista quanto o analisando à paciência e ao trabalho. Elaboração, elaboração, vamos ver, tem a ver com trabalho. O lembrar dos acontecimentos traumáticos e sua enunciação, que poderiam significar o início da recuperação, talvez mesmo de uma mudança de vida, não chegam facilmente à consciência, mas são, pelo contrário, rechaçados
com força pelo paciente e entregue a estratégias de resistência e de recarga, diz Freud, citado por Ricoeur. Com efeito, essa lembrança, esta narração poderiam renovar o sofrimento ou destruir o precário equilíbrio dificilmente adquirido, mesmo ao preço da doença, pelo analisando. Este, no entanto, analisando o paciente, assinala a presença do acontecimento passado, mas o faz por um caminho indireto, cito Freud. Ele não reproduz o acontecimento esquecido sob a forma do lembrar, mas sob a forma da ação. Ele o repete, sem naturalmente saber que repete. Essa repetição pode até levar a uma passagem ao ato, espécie de pantomima caniestra do trauma inicial. Isso sempre no Bolsonaro quando falo isso. Para que a cura, entre aspas, possa acontecer, é preciso ao analista ter uma longa paciência. Ele não pode forçar o resultado. Ele deve deixar o paciente tempo suficiente para abandonar queixas e acusações. E escreve Freud, isso é uma frase muito bonita, conseguia não considerar mais sua doença como algo desprezível, mas encará-la como um adversário digno de estima, como uma parte de si mesmo, cuja presença tem bons motivos e na qual lhe cabe encontrar dados preciosos para a sua vida futura. Freud. A esse trabalho difícil, Freud chama de Durcharbeitung, um trabalho que, por assim dizer, atravessa as diversas camadas de recalque, da resistência, da vergonha, da dor. Durch e através, arbeiten e trabalhar, portanto, a gente traduz por perlaboração. Assim, trabalho é a palavra repetida várias vezes e simetricamente oposta à compulsão. Trabalho de rememoração contra a compulsão de repetição, explicita Ricoeur. A palavra compulsão traduz o alemão zwang, o substantivo derivado do verbo zwingen, muito forte, obrigar, forçar, impor, compelir, um verbo que evoca a violência que escraviza, enquanto o trabalho do lembrar visa a libertação da servidão. De maneira análoga, o trabalho do luto, Trauer, Arbeit, que Freud opõe à melancolia, no segundo texto citado por Ricoeur nesse capítulo, possibilita ao sujeito que perdeu uma pessoa amada, mas que podia também amar uma entidade abstrata, como a pátria, o partido, a revolução, não só sobrar na amargura e no imobilismo, mas liberar sua libido, seus desejos, em vista de novos objetos e de novos projetos. Luto e rememoração são, portanto, forças de vida, mas exigem tempo, paciência, perseverança. Mas será que esse modelo freudiano também ajuda para pensar melhor a dinâmica da memória coletiva de um povo ou de uma nação? Ricoeur bem sabe que a transferência de um modelo ligado à dinâmica da subjetividade singular não se aplica necessariamente àquela de uma memória dita coletiva. Isso, aliás, também é um problema para Freud e vários dos seus escritos sobre sociedade ou religião. No entanto, Ricoeur se permite retomar o paradigma de rememoração, repetição, perlaboração na última parte do seu livro, quando analisa aquilo que ele chama a condição histórica, em particular as formas sociais de esquecimento e de impedimento da memória, algo que ele descreve, cito, como um fenômeno situado a meio caminho entre transtornos atinentes a uma psicopatologia da vida cotidiana e transtornos atribuíveis a uma sociologia da ideologia. Ricoeur cita, nesse contexto, os trabalhos de vários historiadores sobre o governo de Vichy e as diferentes tentativas existentes de sua elaboração verdadeira na historiografia francesa.
Lembro a vocês que o governo de Vichy era um governo situado em Vichy, que fez, digamos assim, um armistício com a ocupação nazista na França. E não só fez isso, como muitas vezes também os franceses não foram todos os resistentes, mas muitos que eram partidários do governo de Vichy e outros também que não eram partidários de nada, mas só de si mesmos, entregaram muitos judeus e muitas resistentes à Gestapo, à polícia do nazismo. Se vocês percebem, todo o país tem o seu passado recalcado. Depois de Vichy também tem na França a Guerra da Argélia, que ainda não foi muito elaborada, mas que vai certamente voltar, e que está voltando com todas as questões ligadas à imigração. Bom, cada país tem o seu passado recalcado. Podemos também observar que Theodor Adorno, quando voltou para a Alemanha, depois do fim da Segunda Guerra, e da revelação em todos os meios de comunicação da catástrofe da Shoah ou do Holocausto, se vocês preferem, que Adorno, portanto, também se inspirou nesses textos de Freud e no conceito de trabalho, de memória, de perlaboração. Em 1959, no contexto das tentativas de reconstrução da República Federal Alemã, ele escreve um pequeno texto. O que significa elaborar o passado? Está traduzido. No qual ele tenta explicitar essa noção de perlaboração, trabalho de memória que deveria ajudar a não cair na ladainha das acusações e das culpas recíprocas. Na América Latina, todas as pesquisas sociológicas sobre violência, em particular sobre a persistência da tortura, são unânimes. Em países, como no Brasil, que atravessaram ditaduras e nos quais o processo democrático foi restabelecido, somente a denúncia e a elaboração dos traumas coletivos, isto é, a designação clara pelo nome e a punição dos torturadores, a designação pelo nome dos mortos e dos desaparecidos, somente isso possibilita deter a repetição de tais acontecimentos. Possibilita igualmente deter o aumento perverso da violência, em particular em relação à população pobre, marginalizada, negra, morena, parda, etc., etc., algo que podemos constatar no aumento de assassinatos que se tornaram no Brasil de hoje uma nova forma de eliminação da pobreza pela eliminação dos pobres. Tento concluir essa palestra com duas observações. Freud, Ricoeur e Benjamin nos ajudam a pensar nesse passado soterrado e encoberto, que pode ocultar acontecimentos traumáticos, sim, mas que também contém esperanças não cumpridas. Nos termos da metáfora arqueológica do início da minha palestra, deve-se preservar nos trabalhos de escavação, triagem, reconhecimento e nomeação dos fragmentos esparsos. Esse passado encobre aquilo que poderia ser o indício do outro devir. São outros devires do passado que não chegaram a se realizar, que foram derrotados ou simplesmente ignorados. E outros devires também para o presente, reduzidos geralmente a uma camada rasteira e monótona, pretensa continuidade de uma história tida como necessária. Agora, o paradigma freudiano de perlaboração pressupõe uma situação precisa. Vou cumprir com uma questão. A situação precisa do paradigma de Freud é a seguinte: é a situação analítica, na qual há, no analisando, um desejo de cura, apesar de todos os empecilhos, e há no analista uma escuta atenta e paciente, e muitas vezes calma. Ora, nem a vontade do analisando, nem a escuta do analista encontram, infelizmente, uma figura analógica na história coletiva. E parece que vivemos, hoje, em 2019,
muito mais uma onda de repetições sinistras que ameaçam nossas democracias cansadas do que um desejo de elaboração do passado e de transformação do presente. A tarefa é difícil. Nos cabe ousar inventar outras formas de vida sem repetir fórmulas gastas, mesmo de esquerda, sabendo do perigo, mas arriscando. Não há garantia de vitória, mas a necessidade de resistência e também de alegria. Obrigada.